Fala pessoal, professor Dr. Marcelo Silva. Com relação ao treinamento de força, comumente me deparo com vídeos de indivíduos, blogueiros muitas vezes, dizendo a seguinte frase: se quiser aumentar a carga do treino, tem que aumentar a quantidade de peso. Coloca peso, soca peso, ou então aquele áudio até grotesco. Primeiro você tira esse peso do chão, depois a gente começa a conversar. E às custas do desespero de levantar a maior quantidade de peso, vemos indivíduos fazendo movimentos um tanto quanto perdidos dentro de sala de musculação. Aí é onde fica a minha pergunta. Será que a única forma de progredir a carga é aumentando o peso? E detalhe, será que sempre que eu aumento o peso, necessariamente há progressão de carga? Se você também tem esse tipo de dúvida, fica comigo até o final que eu vou te responder. E evidentemente com base em evidências científicas, sem qualquer sentimentalismo, achismo ou coisas tiradas da minha mente. Mas antes de mais nada, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver aqui no canal e envie esse vídeo para os seus amigos que também são profissionais ou acadêmicos de educação física. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A fim de responder a estas questões, eu trouxe uma evidência de Ribeiro e colaboradores, publicada em 2019. Aqui os indivíduos foram submetidos a duas situações de treinamento de força em modelo de crossover. Em uma das situações, eles utilizavam o maior peso possível para treinar até a falha muscular, fazendo de 8 a 12 repetições. E na outra situação, eles faziam de 25 a 30 repetições máximas. Além de avaliar a carga, na verdade, além de avaliar a quantidade de peso levantado, a carga total da sessão de treinamento ainda foi avaliado, percepção subjetiva de esforço, desconforto e, evidentemente, a questão relacionada ao prazer ou desprazer das seguintes situações, ou entre as seguintes situações. Alguns indivíduos podem tentar questionar o porquê que Ribeiro e colaboradores não fizeram um teste de força para colocar os indivíduos para fazer 8 a 12 repetições com X% de um RM ou 25 a 30 repetições com Y% de um RM. Nós temos evidências relativamente antigas, inclusive esta aqui, publicada em 1990 por Roger e colaboradores. Homens, mulheres, treinados e destreinados, foram submetidos a 7 exercícios distintos em 3 intensidades distintas. E se você observar aqui, por exemplo, no leg press, a 60% de um RM, 80% de um RM que seja, no leg press, homens destreinados conseguiam performar 15 repetições, enquanto em flexão de joelhos, apenas 6,3 repetições médias com a mesma intensidade. Logo, existe individualidade da margem de repetições máximas possíveis com a mesma intensidade entre exercícios. E se eu comparar homens destreinados no leg press, 80% de um RM, homens treinados no leg press com o mesmo percentual de um RM, existe diferença do número de repetições. Então, há diferença entre os exercícios, entre o status de treino. Agora, se eu pegar aqui homens destreinados, 15,2 repetições, e for para mulheres destreinadas, 11,9 repetições. Entre homens e mulheres tem diferença. E se eu utilizar-me como base de homens treinados, 19,4 repetições, e ver mulheres destreinadas, 22,4 repetições para o mesmo exercício. E mais uma vez, isto se repete, diferentes repetições possíveis para uma mesma intensidade entre os exercícios. Dá-se aí a ausência de os indivíduos terem estipulado intensidade e repetições. Eles colocaram o maior peso possível para uma dada margem de repetições. Afinal, não foi apenas um exercício que os indivíduos foram submetidos à sessão de treinamento. Neste caso aqui,
os indivíduos fizeram supino, agachamento, puxada alta. Quando você avalia o peso do supino, o peso utilizado no supino para uma margem de 25 a 30 repetições foi de 38 quilos, enquanto para 8 a 12 repetições foi de 63 quilos. Bom, isso era esperado. Maior quantidade de peso utilizado. Vamos continuando. Se eu pego o agachamento, média de 41 quilos para 25 a 30 repetições e média de 65 quilos para 8 a 12 repetições. Vindo para puxada alta, média de 32 quilos e média de 47 quilos para 25 a 30 e para 8 a 12 repetições, respectivamente. Agora é que vem a sacada. Se eu avaliar aqui a quantidade de peso, é óbvio que a quantidade de peso aqui foi maior do que aqui. Agora vem a pergunta: será que sempre que eu aumento o peso, estou levando em consideração o treinamento de força até a falha muscular? Será que sempre que eu aumentar o peso, a carga também vai necessariamente subir? E a resposta, como trazida aqui, é não. Até porque, ao avaliar a carga de treino no supino, temos 3.103 quilos aqui, no supino com média de 25 a 30 repetições, e apenas 2.089 quilos aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar isso em relação à quantidade relativa. Agachamento 3.227 contra 2.381. Puxada alta 2.628 contra 1.668. E o volume total 8.959 versus 6.000. Então são quase 2.000 quilos de diferença aqui. Na verdade, são mais de 2.000 quilos de diferença. Se eu trouxer isto para carga, quando o resultado for positivo, é favorável ao peso moderado. E quando o resultado for negativo, é favorável ao peso leve na situação. O peso levantado no supino foi 63,9% maior no moderado. Contudo, a carga foi 32,6% menor. O peso foi 56,9% maior no agachamento, mas a carga foi 26,2% menor. Continuando, na puxada alta, o peso foi 48,4% maior, enquanto a carga foi 36,5% menor. No compilado dos exercícios, o peso foi 56,7% maior, enquanto a carga foi 31,5% maior. Logo, levando em consideração que carga é séries vezes repetições vezes o peso, eu não posso afirmar que necessariamente sempre que eu subo o peso, a carga também sobe. Ou seja, aumentar o peso não é a única forma de aumentar a carga. Inclusive, neste estudo em questão, aumentar o peso às custas da redução do número de repetições ou reduzir o número de repetições em virtude do aumento de peso pode impactar inclusive para baixo na carga. Então o que eu posso fazer para poder progredir a carga de treino do meu aluno? Eu posso aumentar a quantidade de peso de forma que eu não impacte negativamente no número de repetições performada. Se eu consigo fazer 30 repetições em 3 séries, o ideal é que se eu aumentar o peso, eu não reduza de forma significativa o número de repetições. Aí você pode falar, poxa, mas se o aluno já estiver treinando até a falha e eu aumentar o peso, é óbvio que o número de repetições vai cair. Exatamente. Quando eu falo da progressão de peso a fim de aumentar a carga, é quando você conseguir perceber que o seu aluno está treinando de forma submáxima. E no meu curso, que inclusive está aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu ensino como você descobrir e avaliar se o seu aluno está treinando submáximo ou não. Então, aumentar o peso pode impactar para cima na carga de treino. 2. Aumentar o número de repetições.
Bom, tem aluno que tem receio de aumentar a quantidade de peso. Logo, se o aluno faz 30 repetições em 3 séries, tente passar para 32, 33 repetições em 3 séries. Se você estiver num leg press, por exemplo, com 100 quilos e o aluno subir 4 repetições, são 400 quilos de carga a mais. Então, aumentar o peso, aumentar as repetições. Outra forma, eu posso aumentar o intervalo de descanso. Porque se eu faço 3 séries descansando 1 minuto entre a primeira e a segunda, 1 minuto entre a segunda e a terceira, é possível, vamos voltar para o número, que eu consiga fazer 30 repetições em 3 séries. Contudo, se eu aumentar de 1 minuto para 1 minuto e meio, é possível conseguir mais repetições. Então, aumentar o intervalo de descanso pode ser interessante? Pode. E outra forma, aumentar a quantidade de séries. Se eu faço 3 séries, se eu aumentar para 4 séries, eu também posso impactar para cima em relação à carga de treino. Outra forma, aumentar a frequência com que você treina dado o grupo muscular, porque dessa forma você consegue aumentar o número de séries na semana sem necessariamente aumentar o número de séries na sessão. E mais uma vez, todas estas possibilidades são muito bem descritas no meu curso de Organização e Periodização do Treinamento de Força 2.0. Inclusive, estas evidências aqui apresentadas para você. Um forte abraço, fica com Deus e a mensagem final, treine com quem estuda. E mais uma vez, pessoal, me siga nas minhas redes sociais que estão aqui abaixo, dá uma olhada no curso, não fique de fora, se torne uma autoridade na prescrição do treinamento de força. Agora sim, um forte abraço e fica com Deus.